Saímos de uma era de ostentação intensa, onde a regra era exibir tudo o que se tinha: luxo, riqueza, poder. E quanto mais você tinha, mais influência sobre as pessoas você também conseguia. Em todos os lugares que você olhasse, você via as pessoas exibindo suas riquezas, seus status da forma mais nojenta possível. Mas no período da pandemia, isso mudou. A tendência mudou para um luxo mais discreto. As pessoas passaram a ser mais conscientes em relação ao consumo, a ter um consumo consciente devido a tantas perdas e por ter ficado tanto tempo isolado, elas notaram que não precisavam de tantas coisas e começaram a descartar, a destralhar, a desapegar de coisas e começaram a entender que não são as coisas que são importantes, e sim o que você é como pessoa. Houve, é claro, uma mudança de pensamento, a perda de entes queridos, ter que ficar no confinamento fez com que as pessoas dessem mais a luz a momentos, a experiências, a viver intensamente a sua vida como se fosse realmente o último dia, não perdendo tempo, tanto com material, tanto com trabalho, tanto com objetos, tanto com ostentar luxo, porque na hora das dificuldades, no momento mais crítico, nenhuma riqueza vai trazer as pessoas e as experiências e as coisas que você poderia ter vivido. E o vídeo de hoje é sobre parecer ser pobre é algo bom? É importante? É uma nova tendência? Será que aparentar ser pobre, não ostentar tanto, não viver uma vida considerada luxuosa, viver só com o básico, com o simples, é uma coisa legal? Quais são as razões para você querer aparentar ser uma pessoa pobre? Oi, eu sou a Lady Ramos, eu sou minimalista, eu tenho 37 anos, vivo um estilo de vida minimalista há 5 anos e nos últimos anos eu decidi ter uma vida bem frugal mesmo para me conseguir realizar os meus objetivos, os meus sonhos, que no momento são viajar. Então, todas as minhas, os meus recursos financeiros, né, o extra que eu pego, tudo que eu consigo organizar ali na minha vida financeira para colocar na realização do meu sonho, que é a viagem. Eu estou colocando e eu vivo a minha vida de uma forma bem simples para conseguir ter esses recursos, né? Eu faço atividades extras, como por exemplo o canal, que me ajuda também a conseguir recursos para realizar esse sonho. Eu trabalho, né? Sou professora 40 horas, estudo bastante, então assim, eu tô sempre pensando na realização dos meus sonhos. E para eu conseguir fazer isso, eu precisaria ter uma vida mais regrada, né? Porque dentro das minhas possibilidades, eu precisaria, tipo, viver só com o essencial para conseguir realizar, né, esse meu sonho. Então, eu utilizo muito essa questão de parecer ser pobre, né? Não que eu seja rica, mas eu pareço ser pobre porque eu vivo só com o mínimo, só com o essencial para sobreviver, mas eu sempre realizo os meus sonhos, né? Porque o dinheiro que eu estaria gastando numa vida luxuosa, eu deixei de gastar numa vida luxuosa para viver a realização desses sonhos. Aí no futuro, que eu sempre faço, né? A curto, a longo prazo, eu sempre vou medindo ali o quanto de tempo eu vou ter que viver com pouco, parecer ser pobre, viver só com o mínimo, com o essencial, para realizar esse sonho. Pode ser 2 anos, 3 anos, 5 anos. Então aí vai do sonho que você tem. Isso dá para você fazer para comprar uma casa, para comprar um carro, né, para ter independência financeira, para se aposentar mais cedo. Então é uma forma muito legal e eu vou mostrar as razões para que você deve, né, adotar ali parecer ser pobre, essa nova tendência. O mais importante, em primeiro lugar, é a gente notar que as pessoas começaram a entender que a vida dos influencers, aquilo que era mostrado nas redes sociais, na televisão, luxo, dinheiro, poder, fama, 90% não era real. 90% era só para iludir as pessoas, humildes e ignorantes que estavam ali e que muitas das vezes eram enganadas para comprar produtos, para
jogar, apostar, né, nesses jogos aí de azar. Então a pessoa humilde lá na casa dela pensava, ai, eu vou apostar aqui o dinheirinho do meu salário nesse jogo porque a fulana tem casas, mansões, carros, poder, fama, jatinho. Quem sabe minha sorte não muda e eu não consigo também. Então, assim, às vezes aquelas coisas nem eram da pessoa. Eu já assisti muitas reportagens das pessoas falando, ah, tal casa era alugada, ah, aquela casa era de um amigo, ah, eu fui fazer as fotos, fui gravar o vídeo com aquele carro, mas aquele carro não era nosso, a empresa cedeu pra gente fazer as imagens. Então, assim, é uma vida ilusória. E as pessoas começaram a se tocar, né, que aquilo não era real, que aquele luxo, aquela fama, aquele poder não era real. Não tô dizendo que não existam pessoas super ricas, super luxuosas, poderosas, mas a maioria delas, elas não vão ficar exibindo o que elas têm, entendeu? E vocês vão vê-las sempre falando sobre como eu tô fazendo para pagar tudo isso, como eu organizo as minhas finanças. São pessoas assim que entendem super de vida financeira, porque se elas não entendessem, elas já tinham perdido tudo. Então, houve essa mudança, né, de pensamento. Houve essa observação de que as pessoas estavam sendo enganadas, né? Vendo as vidas luxuosas das outras pessoas e elas estavam, na verdade, pagando para aquelas pessoas terem aquelas vidas e às vezes as pessoas nem tinham, né? E acabaram assim sendo desmascaradas. A gente sabe que tem muita gente aí presa, que foi confiscado os bens porque não eram bens próprios do seu trabalhinho, em si, de jogos de azar, de negociações, né, de coisas assim bem obscuras. Então, a partir do momento que as pessoas perceberam isso, elas começaram a viver uma vida sem se preocupar com os outros, com o que os outros iam pensar. E aí começaram, né, a viver uma vida que aparentemente, você olhando assim, você pensa, ah, aquela pessoa, ela é pobre, né? Porque ela, assim, não tem uma vida de luxo, tem pouca coisa na casa dela, é uma pessoa que sempre tá vestindo as mesmas roupas, eu não vejo ela fazendo coisas assim de luxuosa, então você parece, né? Aparenta ser pobre. E isso é uma coisa boa, né? A primeira razão que isso é uma coisa boa, que ter esse estilo de vida pode te economizar, fazer você economizar muito dinheiro. Quando você vive com o mínimo, com o básico, só com o essencial, vai sobrar muito dinheiro. Quando você para de gastar com coisas que definitivamente não são importantes, não são essenciais na sua vida, você vai economizar muito dinheiro. Então, essa é a primeira, essa é a principal, né? Depois que eu comecei a viver esse estilo de vida, eu comecei a me ligar muito em coisas financeiras. Eu tô aqui na janela, então o sol tá mudando, tá, gente? Tem hora que ele estoura e tem hora que ele, tipo, fica bem fraquinho. Então, ou vai oscilar aí um pouco a luz, tá? Então, assim, eu comecei a estudar muito sobre educação financeira, a entender o dinheiro, a ver o que, que eu poderia fazer para ter uma renda extra, a ver como eu poderia realizar meus sonhos de uma forma a economizar, mas ao mesmo tempo tendo qualidade. Então, antes, quando eu não era focada nessa questão, eu gastava o dinheiro e eu achava que o dinheiro era uma coisa ruim, eu achava que o dinheiro só ia me trazer coisas ruins, que eu não ia conseguir nunca nada, mas eu sempre estava comprando alguma coisa, entendeu? Então eu tinha uma visão toda errada ali do dinheiro e eu senti que eu comecei a conseguir ter dinheiro, a economizar dinheiro, mas depois que eu é, comecei, né, a parecer ser pobre, porque eu comecei a direcionar o meu dinheiro para outra área, para a realização dos meus sonhos, né, e aí comecei a viver com pouco mesmo. Então eu aparento ser pobre, mas eu tô por outro lado, sem as pessoas saberem, num office ali, reunindo essas economias que eu tô conseguindo para a realização dos meus sonhos futuros. Tem um ponto que a gente precisa colocar aí, é que parecer ser pobre não é que na sua casa vai ter coisa velha, usada, quebrada. Não, você vai ter o essencial vai ser de melhor qualidade. Tem umas coisas assim de muito boa qualidade. Eu tenho coisas usadas, mas são coisas de muito boa qualidade.
Minha mesa usada, ela é de madeira, tá com o pé quebrado, mas ela é de uma madeira muito boa. É só fazer uma reforma, inclusive vocês vêm me falando, Leide, faz uma reforma nessa mesa. Gente, eu não tenho tempo, sabe? Não tenho tempo e uma pessoa para fazer, porque a minha irmã também tá trabalhando e ela que mexe com essas coisas, né? Eu não tenho tempo para estar fazendo. Mas assim, eu não troco essa mesa por nenhuma outra porque eu sei da qualidade dela, né? Só se fosse para trocar por uma de boa qualidade. Você vai olhar, você vai chegar e vai dizer, uma mesa de madeira qualquer, mas aí quem sabe, quem conhece, sabe que é uma boa mesa de madeira. Então, assim, você vai ter coisas de qualidade na sua casa. Não é porque você aparenta ser pobre que a sua casa não vai ter as melhores coisas. Só que a quantidade vai ser, assim, resumida drasticamente, entendeu? Você realmente só vai ter o essencial, só o que é importante ali para o seu dia a dia que você usa. Outra razão porque parecer pobre é muito bom, é importante, é que a partir do momento que você tem isso na sua mente, você para de se importar com o que os outros pensam. Geralmente as pessoas compram as coisas, querem ter as coisas, ostentam as coisas para o outro, não é nem para si. É para que a coisa diga para o outro o que você é. Ah, fulano tem mansões, carros, jatinho. As coisas vão dizer que você é poderoso, que você é rico, que você tem bens, mas você, o que você realmente é, a pessoa em si, as coisas não podem dizer. Elas vão apenas mostrar ali um status quo, que é aquele que você tá no momento ali, né? Que você tá. Mas isso é líquido, isso pode se esvair, acabar a qualquer momento, né? Então, assim, algumas pessoas querem ter coisas para dizer para as pessoas, através das coisas, o que elas são. Tipo assim, comprar as pessoas, né? Então, a partir desse momento, você deixa de se preocupar com o que o outro pensa em relação a você, a sua vida, o que você tem, o que você deixa de ter. Você não tá definitivamente nem aí. E é muito legal, porque eu era uma pessoa que eu vivia me preocupando muito com o que os outros iam pensar. Sobre as minhas atitudes, se eu tinha, se eu não tinha, se eu vi uma pessoa tendo uma coisa, eu queria ter também, porque fulana tinha. Se eu vi uma pessoa realizando alguma coisa, eu queria fazer também, porque a pessoa estava realizando e eu não estava e eu começava a me sentir mal. E, gente, o tempo, a realidade, o desejo, o sonho de um não é igual ao sonho do outro. A vida que uma pessoa tem, o que ela conquistou, é o que ela conquistou e o da outra pessoa é diferente. Às vezes aquela pessoa não tá nem aí para aquele tipo de conquista. Não faz sentido para ela aquele tipo de conquista. Para outra pessoa faz. Então tudo bem, né? O importante é você não ficar pilhado com o que os outros vão pensar em relação a você. E quem precisa estar bem, quem precisa se sentir bem, quem precisa achar, eu tô num momento na minha vida ótimo, eu tô me sentindo bem, é assim que eu quero viver, é você, entendeu? Não o outro. E quando a gente começa a aparecer, né, ter uma vida de pobre e a gente pensa assim, eu tô vivendo com isso aqui, mas isso aqui pra mim tá bom. Isso aqui pra mim tá bom, porque enquanto eu tô vivendo nisso aqui, no futuro eu vou viver tal coisa, porque eu tô podendo organizar a minha vida, eu tô trabalhando em prol daquele resultado. É como quando você vai fazer um concurso. Você estuda, passa os dias, pensa, se programa, deixa de assistir televisão, deixa de sair, deixa de fazer coisas que você gosta para estar estudando. Mas aí quando você consegue passar no concurso, ai, maravilhoso, todo mundo, parabéns, você passou no concurso, nananã. Mas ninguém olha o processo, ninguém pensa assim, nossa, quantas horas essa pessoa não deve ter estudado, quanto tempo essa pessoa não passou longe da família, não deixou de se divertir, quanto tempo ela não deixou de assistir uma coisa que ela gosta pra estar estudando, né? O processo ninguém vai ver, só vai ver ali os seus ganhos. E todo mundo que conquistou algo, ela teve que abdicar de alguma coisa e ela teve que parar de pensar no que os outros iam pensar dela para conquistar. E eu posso garantir com certeza que as pessoas que estão realmente felizes são aquelas que não precisam provar nada para ninguém, que não dependem de ninguém, que a vida não vai fazer nenhuma modificação se fulano ou ciclano falar da vida dela. Ela não tá nem um pouco se importando porque essas pessoas não sustentam a vida dela, não realizam os sonhos dela. Então, assim,
Eu tenho certeza que quem é mais feliz é quem não se importa com o que o povo fala. Parecer ser pobre vai fazer você pensar em coisas que você jamais pensaria, porque geralmente as pessoas pensam, eu quero dessa casa para uma casa maior. E não, a pessoa que está com esse pensamento, ela pensa em sair de uma casa grande para uma menor, para ela diminuir os gastos dela com energia, com manutenção, com limpeza da casa, com o tempo que ela desperdiça ali limpando, sendo que às vezes ela nem precisa de tantos cômodos, é só ela, mas a casa tem 4 cômodos, 4 banheiros, assim fica, sabe, uma coisa absurda. Troca um carro de luxo por um carro normal, onde ela vai gastar menos gasolina, vai ter menos problema com manutenção, ela vai economizar muito, né, com os custos ali do carro, deixa de comprar artigos de luxo por causa da marca e começa a usar o básico, um jeans básico, uma camisa branca, fica chique do mesmo jeito e ao mesmo tempo minimalista e ao mesmo tempo economizando e ao mesmo tempo, quem sabe até podendo trabalhar menos, né? Porque eu acho que o objetivo de vida das pessoas hoje em dia é viver uma vida de qualidade, onde você não trabalha para ter as coisas, e sim o trabalho te traz as coisas, sabe? Eu não sei se eu consigo me explicar direito, porque eu vejo que muita gente se mata trabalhando e para ter coisas, e aí no final morre, né? E as coisas ficam. É tipo isso, entendeu? E hoje em dia a gente tem que pensar em trabalhar menos para ter mais qualidade de vida, mais tempo. Eu posso falar por experiência própria, porque eu trabalho como professora e o tanto de professoras que eu vi se aposentando e meses depois, no máximo anos, falecer, ou pessoas que estavam prestes a se aposentar, faltando, sei lá, meses, dias, e falecerem porque estavam tão doentes dos 30 a 35 anos, às vezes 40. Tinha colegas minhas que começaram a trabalhar com 14 anos como professora. Então, é bem pesado, assim, pensar que a pessoa trabalha a vida inteira para quando chega ali no finzinho, que ela vai poder curtir a aposentadoria dela, ela morre. E aí tudo que ela construiu, que ela se matou para ter, vai ser desmembrado, vendido, aquele dinheiro vai ser separado e logo vai evaporar, sabe? É bem triste mesmo, então isso é uma coisa assim que eu não busco para minha vida, né? Eu quero trabalhar o menos tempo possível e quero viver a maior qualidade de vida possível que eu possa ter. E eu acredito que vivendo esse estilo de vida eu consiga obter isso, né? Consiga ter isso. Então, valorizar a vida, a qualidade de vida, em vez de coisas, é muito mais importante, assim. Se você colocar na sua cabeça isso, você vai entender que é muito mais importante você, né, a sua saúde física, mental, espiritual, do que ter as coisas. Às vezes você tem até só para dizer que tem. É bem triste isso, bem preocupante, bem profundo. Precisa de uma análise, assim, de um pensamento, uma mudança de pensamento bem radical. A próxima razão de parecer ser pobre e ser muito bom é que para as pessoas você vai parecer ser pobre, mas para você vai ser uma pessoa livre. Você vai ter tempo para fazer suas coisas, você não vai perder tempo cuidando de todas as coisas e objetos que você comprou. Você vai ter uma maior economia, você vai se sentir livre para fazer o que você quiser na hora que você quiser, porque você não está preso. Ah, meu Deus, eu tenho que pagar os boletos do carro, eu tenho que pagar os boletos da mansão, eu tenho que pagar os boletos da bolsa de 8.000 reais que eu comprei porque era de luxo e tá todo mundo comprando bolsa de luxo, eu preciso ter uma bolsa de luxo também. Então, assim, você tem liberdade financeira, liberdade de vida, sabe? Essa tendência proporciona isso para as pessoas que entendem ela. A outra razão é que você não fica avisada pelas coisas que você tem, né? Eu conheço muita gente que, tipo, parcelou um iPhone de 12 vezes pra ter aquele iPhone, sei lá, qual é o máximo? 15? 16? Não sei. Pra ter o melhor iPhone e aí o ladrão veio e tomou o iPhone da pessoa. Então, assim, você não fica tão visada, né? A pessoa sempre pensa assim,
é uma pessoa modesta, é uma pessoa que não tem assim, não se expõe, né, ouro, joia e coisas, e você não fica tão visado, né, porque ser uma pessoa que ostenta muito é uma coisa arriscada. Hoje em dia, no mundo que a gente vive, é onde tem muita violência, muito roubo, né, muitos assaltos, é complicado, você não vai ficar tão visado assim, porque você não está se expondo. E você, o que achou dessa tendência de parecer ser pobre? Deixa aí nos comentários, deixa o seu like, assistir esse vídeo aqui que fala sobre hábitos que você pode ter para conseguir comprar menos. É um vídeo bem legal. Até o próximo vídeo. Tchau!